Olá, meus irmãos, sou o pastor Sidney Isaías e neste vídeo trataremos da segunda bem-aventurança apresentada por Jesus no Sermão do Monte do Evangelho segundo escreveu Mateus. Segunda bem-aventurança, com a sua qualidade e bênção, é a seguinte: leamos o versículo de número 4 do capítulo 5 de segundo escreveu Mateus, que diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Pois bem, também aqui, queridos, utilizando-se e observando o texto grego, bem como a sua tradução literal, diz dessa forma: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Os humildes de espírito são aqueles que reconhecem a sua absoluta miséria espiritual e dependem totalmente da provisão de Deus para viver. Logo, por reconhecerem a sua absoluta miséria espiritual, esses que são humildes de espírito choram. Por isso, Jesus afirma: bem-aventurado os que choram. Estes são bem-aventurados, queridos, porque a tristeza pelos próprios pecados os leva às lágrimas. E aqui é tristeza que corta o coração e umedece, que molha os olhos. Assim sendo, então, queridos, os que choram é aquele que, num processo de genuíno arrependimento, lamenta até as lágrimas os seus pecados. Isto é o segundo estágio da bênção espiritual. Uma coisa é ser espiritualmente pobre e reconhecê-lo. Outra é entristecer-se e chorar por causa disso. Então, numa linguagem um tanto mais teológica, confissão é uma coisa e contrição é outra coisa. Então aqui Jesus declara que os que choram são bem-aventurados porque serão consolados. E esse consolo os alcançará quando nós estritamente confiarmos totalmente em Jesus. Isso porque Ele é aquele por meio de quem o perdão para todos os pecados é providenciado. Assim sendo, querido, o consolo para aqueles que choram por seus pecados encontra-se apenas em Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Mas eu quero também falar com vocês com relação a algumas histórias. Eu vou utilizar-me simplesmente de duas, de pessoas ao longo dos evangelhos depararam ou que se encontraram com Jesus e receberam o consolo. E uma dessas histórias, Jesus contrasta a atitude de uma mulher pecadora com a atitude do fariseu Simão. Reconhecendo a sua miséria espiritual e chorando, essa mulher pecadora, ela se aproxima de Jesus. Ela rega-lhe os pés com as suas lágrimas e os enxuga com seus cabelos. Ela beija-lhe os pés e unge com o unguento, querido. No fim, essa mulher ela é elogiada e perdoada por Jesus. E você vai encontrar essa história linda e bela no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 36 ao 50. A segunda história que a gente encontra nos evangelhos é de uma outra mulher também que é trazida a Jesus. Ela havia sido, querido, surpreendida em um ato de adultério. Logo, de acordo com a lei, ambos, homem e mulher, deveria ser executado. Se nós confrontarmos Levítico capítulo 20, versículo 10 e Deuteronômio 22, versículo 22, nós vamos ver esta lei em vigor. Mas somente aqui no texto de João, do capítulo 8, do versículo 1 ao 11, somente a mulher é trazida a Jesus. Aonde está o homem? E assim também, queridos, os seus algozes estão com pedra nas mãos para executá-la. Jesus, porém, a perdoa e a encoraja a mudar de vida. Veja que quando Jesus diz aquela palavra: se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ao final Jesus diz: ninguém te condenou? Falando à mulher. E ela responde: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno.
vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Que pessoas encontraram consolo a serem perdoados dos seus pecados. Jesus, ele é exemplo de lamento. Jesus chorou algumas vezes, sim. Se nós observarmos as Escrituras, nós vamos ver pelo menos por 3 vezes Jesus ele chora. Obviamente, aqui precisamos fazer uma ressalva que Jesus não chora por seus próprios pecados, porque Jesus não tinha pecado, porque ele era totalmente santo. Mas por que então Jesus chorou? A primeira delas, do choro de Jesus, que encontramos nas Escrituras, está em João, no capítulo 11, a partir do verso de número 17 ao verso de número 37 do Evangelho de João. Jesus ele chora, em primeiro lugar, com os que estão chorando com relação à morte de Lázaro, seu amigo. Então veja, o primeiro choro de Jesus é um choro que identifica-se com a dor daquelas pessoas que também estão chorando e se lamentando, né, com a morte de Lázaro. Já o segundo fato que as Escrituras nos traz com relação do choro é quando ele se aproxima de Jerusalém. E ele percebe, ele vê a dureza do coração daquelas pessoas que reside ali em Jerusalém, né? E aí isso leva Jesus às lágrimas. E ao invés dos habitantes de Jerusalém se arrependerem dos seus pecados e crer em Jesus como Messias, não. Elas permanecem petrificadas, mortas nos seus delitos e nos seus pecados. E por isso Jesus ele chora ao ver o estágio, né? Ao ver a situação de Jerusalém. Por causa disso, aquilo que lhe sobreveria era uma destruição, como ocorreu lá no ano 70. Né? E se nós observarmos também no Evangelho de Lucas, do capítulo 19, versículo 41 a 44, nós vamos ter o entendimento do porquê Jesus se lamenta e chora pelo aquele povo de Jerusalém. O terceiro ponto que as Escrituras nos esclarecem com relação o choro de Jesus foi quando Jesus percebe que a sua morte na cruz estava se aproximando. A sua consciência com relação ao sofrimento que ele iria experimentar o levou às lágrimas. Isso também está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, a partir também, querido, do versículo 39 ao 40. Vamos fazer esta leitura, diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então apareceu um anjo que o confortava e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se também da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas capítulo 22, versículo de número 39 ao 46. Por esses 3 relatos, vemos que Jesus é um exemplo, sim, de lamento. Isso porque ele chora com os que choram. E o que o apóstolo Paulo ordena em Romanos foi uma realidade na vida de Jesus. Veja o versículo 15, capítulo 12 aos Romanos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Porém, veja que Jesus também ele chora pelos que não choram. O que Paulo ele observa lá já na igreja de Corinto, Jesus não conseguiu observar ou encontrar em Jerusalém. Veja o que diz em 2 Coríntios, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 9 ao verso também aqui de número 10. Veja assim: Agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois foste contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis.
porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, e arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Jesus, ele chora também pelos que chorarão. Por sua morte e ressurreição, aqueles que chorarão por seus pecados poderão ser consolados. Porque Jesus morreu e ressuscitou, queridos. E nós podemos também esperar pelo dia em que não mais será necessário chorar, como afirma João. Veja o que ele diz em Apocalipse, no capítulo de número 7, versículo de número 17. Pois, veja bem, o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Seguindo agora para o nosso término e conclusão, querido, para experimentarmos a felicidade decorrente do lamento pelos nossos pecados, se faz necessário que sejamos levados pelo Espírito Santo ao genuíno arrependimento, amados. Quando isso acontece, não conseguimos conter as nossas lágrimas. Somos tomados por uma profunda consciência de que ofendemos a Deus, o nosso Pai, e também fizemos mal a nós mesmos e ao nosso próximo. Consequentemente, o nosso caminho é aquele que nos conduz aos pés da cruz. Ali recebemos perdão e consolo. Além disso, à medida que somos consolados por esse perdão, somos também conformados à imagem de Jesus. Aquele que tinha o coração cheio de compaixão por todos aqueles que ao redor dele se encontravam. Queridos, quanto mais parecido com Jesus, mais facilidade nós teremos de chorar com os que choram, de chorar pelos que não choram e de chorar pelos que chorarão. Que Deus os abençoe. E eu aguardo você para o nosso próximo vídeo desta série, as bem-aventuranças, as qualidades seguidas de bênção. Mas outro sim, participa com pessoas, curta, se inscreva no canal, comente, divulga este nosso canal. Que Deus abençoe, te aguardo, te espero para o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir.